Dando início à apresentação, os integrantes da equipe são Arthur Holanda, Ariadne Nunes, Daniel Santos e Felipe Cabral. Esse trabalho consiste na mensuração e avaliação da distorção harmônica total de um circuito amplificador simples. Aqui nós vemos o esquema dos blocos funcionais desse circuito. Começando da esquerda, temos o gerador de onda quadrada, logo após o filtro passa-faixa, a seguir o dobrador de frequência e, por fim, o amplificador. Começando agora a especificação de cada bloco funcional, primeiro temos o gerador de onda quadrada. Como foi especificado, deveríamos construir esse gerador de onda usando um 555 em modo estável. Na figura podemos ver o 555 conectado nessa configuração. Bem, aqui nós devemos definir R1, R2 e C1 de modo que tenhamos a resposta desejada na saída. A literatura a respeito do 555 nessa configuração nos fornece essas três equações, em que F é a frequência, TH é o tempo em que o sinal de saída está em nível alto e TL é o tempo em que o sinal de saída está em nível baixo. Começando os cálculos, definimos a frequência igual a 5 kHz e F1 igual a 10 kΩ. Substituindo esses valores na equação 1, aqui, achamos uma expressão para C1, que é a nossa equação 4. Desejamos que TH seja igual a TL, certo? E uma vez que a frequência é 5 kHz e o período é dado pela soma de TH mais TL, então temos que TH é igual a TL, que é igual a 100 microsegundos, dado o período de 200 microsegundos. Agora, substituímos esses valores na equação 3, aqui. Achamos um valor para R2, que é 625 kΩ. Aproximando para um valor comercial, temos 680 kΩ. Por fim, substituímos R2 na equação 4. Achamos o valor para C1, que é 0,21 nanofarads. E na figura 2 nos mostra o gerador de onda quadrada no software LT Spice. Então, chegando nessa parte, que é a parte do filtro, o que a gente tem de especificação é que ele deve filtrar a terceira harmônica, ou seja, 3 vezes a frequência do primeiro bloco, que é o bloco da onda quadrada. Então, se era 5 kHz a frequência dessa onda, a terceira harmônica vai ter 15 kHz. Beleza. Então, com isso a gente já tem a frequência de ressonância. Então, como é que vai funcionar esse filtro, né? Um filtro passivo passa-faixa, do tipo LC série. Então, como diz aqui, o sinal de alta frequência eles vão ser retidos no indutor e os de baixa vão ser retidos no capacitor. Então, só numa frequência específica é que esse filtro vai deixar passar o sinal, que é exatamente na frequência de ressonância, que é a frequência da terceira harmônica. Então, como é que eu cheguei nessa fórmula, né? Eu parti daqui da função de transferência desse circuito genérico e o fenômeno da ressonância ele é dado exatamente quando a impedância indutiva e capacitiva se anulam. Então, a partir daqui, facilmente a gente consegue chegar a essa relação aqui da frequência com os nossos componentes de capacitância e indutância. Então, como eu já tenho a frequência, o que eu tenho mesmo que descobrir é esse valor desses dois componentes, do capacitor e do indutor. Então, eu trato eles como se fosse uma única incógnita para facilitar meus cálculos e eu consigo chegar nesse valor, 0,11258 vezes 10 elevado a menos 9 Henry vezes Farad. E aqui eu arbitrariamente
defino, né, a indutância como 1 Henry e a capacitância como 0,11 nanofarads. Então, aqui já temos a figura do filtro já toda com os valores dos parâmetros de indutância e capacitância. Esquemático genérico de um duplicador de frequência resistivo simples. É possível notar que anteriormente nós temos um filtro para filtrar, ou um casador de impedâncias nesse caso. Temos o diodo, que é o elemento não linear, e temos outro filtro, passa-faixa, para selecionar a onda desejada, com a frequência desejada. Na figura 6 é possível ver o duplicador de frequência implementado no software LT Spice. É possível ver o diodo, que é do tipo IN5817, e o filtro. Note que o bloco anterior já era um filtro, então não precisamos implementar outro filtro para a entrada do bloco. Basta calcularmos um novo filtro para a saída do componente não linear, neste caso o diodo. Utilizando a equação 5, já que foi utilizada no bloco anterior, e determinando que, primeiro, a indutância do indutor vai ser igual a 1H, 1 Henry, a frequência é 30 kHz, já que a entrada do bloco é 15 kHz, nós queremos dobrar essa frequência, então a saída, ou seja, o filtro, vai ser construído em torno de 30 kHz. Portanto, com esses dados e com a nossa equação 5, nós podemos obter o capacitor, que neste caso vai ter 28 picofarad. Para o circuito do amplificador, o esquema escolhido foi o divisor de tensão. VCC será igual a 9, pensando em uma bateria 9 volts. O ganho eficaz será igual a 5. E a corrente C será igual a 10 mA. Essa corrente foi obtida a partir de uma análise no datasheet. E obtemos também que, a partir dessa corrente, o beta será igual a 200. Então, encontraremos o valor de VCE, VC e VE. VCE será igual a 0,5 VCC, logo 4,5 volts. VC 0,4 vezes VCC, logo 3,6 volts. VE será igual a 0,1 vezes VCC, igual a 0,9 volts. Então, encontraremos o valor de RC e RE a partir da lei de Ohm. Logo, RC será igual a 360 ohms e RE será igual a 90 ohms. Próximo slide. Vamos obter R2 e R1, e essa equação que define R2 e R1 foram obtidas a partir de uma análise CC do TBJ. Então, R2 será igual a 1,8K, R1 será igual a 10,1K. Então, encontraremos o valor de R1 e R2. A partir da equação do ganho eficaz, após uma manipulação algébrica, encontramos o valor de a equação que define R1. Mas primeiro encontraremos o valor de Rzinho, que será igual a 2,6. Então, R1 será igual a 70 ohms, R2 será igual a 20 ohms. Então, faremos uma análise CA para o TBJ. E no próximo slide, encontramos aqui as equações que definem a impedância IB, a impedância I e a impedância de saída. A impedância IB é igual a 14.592,6 ohms. A impedância I, que é a impedância de entrada, é o paralelo de R1, R2 e a impedância IB, que é igual a 1,38K. E a impedância de saída será igual a RC, igual a 360 ohms. E por fim, encontraremos o valor de C1, C2 e C3. C1 será igual a C2, temos no slide a equação que define. E sabendo que FM tem que ser menor ou igual a 30 Khz, que é a frequência pelo qual estamos trabalhando, definimos que FM será igual a 28 kHz. Desse modo, C1 será igual a C2, igual a 32,6 nanofarad. E C3 será igual a 2,84 microfarad. Tornando esses valores comerciais, ok, no slide, então encontraremos os valores de potência. PRC será igual a 36 mW, PRI1 será igual a 6,8 mW, PRE2 será igual a 2 mW. No próximo slide, vamos encontrar a potência de PRE1 e PRE2. Para isso, fazemos uma simplificação do circuito, imaginando que IB, que a corrente IB será
bem pequena, né? Então podemos fazer essa aproximação. Então vemos que a corrente que flui em R1 e R2 é igual a 756,3 microampere. Logo encontramos o valor de PRE1, que será igual a 5,7 mW, e PRE2 será igual a 1,03 mW. A potência no transistor será dada pela equação VCE vezes IE, que é igual a 45 mW, que é uma potência permitida, analisando no datasheet. Então, temos ao lado o circuito do amplificador. Na figura 10 é possível ver o nosso circuito completo implementado no LTSpice. Podemos ver cada bloco e podemos ver saídas deste circuito. VA, por exemplo, está logo após a saída do filtro de terceira harmônica, VB após o dobrador de frequência e VC na saída do circuito. Essas saídas vão ser utilizadas para calcular e para analisar através do software o THD. A saída de tensão do circuito, ou seja, a saída VC, é mostrada na figura 11, utilizando o LTSpice. A saída no domínio da frequência, também utilizando o LTSpice, é mostrada na figura 12. A figura 13 mostra os componentes de frequência da saída VC. Distorção harmônica total. Uma sinusoidal pura é composta de uma única frequência. No entanto, em sistemas reais, esse sinal é composto de diversas harmônicas, e essas harmônicas distorcem esse sinal. Então, a partir de uma análise de Fourier para esse sinal, encontramos as harmônicas, os modos dessas harmônicas quando são as fases, e a partir disso podemos calcular o THD, que é a distorção harmônica total. Temos no slide a equação que define. Então, no próximo slide vemos a saída VA, que é a saída do filtro passa-faixa. Vemos que a tensão de pico é igual a 3 volts. Vemos um sinal parecido com uma sinusoidal, no entanto possui distorções. No próximo slide vemos as componentes harmônicas e a THD na saída VA. Esses dados foram obtidos a partir do LTSpice. E vemos que a THD é igual a 80,36%. Na saída VB, que é no próximo slide, vemos que a tensão de pico, na verdade, é igual a 30 mV. Ok? No próximo slide também conseguimos ver a THD e as componentes harmônicas. Essa saída VB é a saída do duplicador de frequência. E vemos que a THD é 22,8%. Vemos a saída VC no próximo slide, no slide seguinte, e vemos que a tensão de pico é igual a 150 mV. No próximo slide, temos as componentes harmônicas e a THD da saída VC dada pela LTSpice. E vemos que a THD é igual a 25,4%. Para o cálculo do THD, então, obtivemos esses valores das harmônicas e a partir disso dividimos elas pela frequência fundamental, pelo módulo da frequência fundamental. E passamos após isso pela raiz quadrada, e esse THD calculado será igual a 797,6 vezes 10 elevado a menos 3. Multiplicando isso por 100, vemos que isso é igual a 79,76. Na saída VB, realizamos o mesmo procedimento que realizamos em VA e vemos que a THD calculada é igual a 227,9 vezes 10 elevado a menos 3. Multiplicando por 100, esse valor se torna 22,79. Para VC, que no caso é a saída do circuito, então a THD calculada é igual a 254,6 vezes 10 elevado a menos 3. Multiplicando esse valor por 100, vemos que é igual a 25,46. Nesse slide, vemos que a comparação entre o cálculo e o software foram parecidas. E a THD calculada do circuito é igual a 25,46%. Por último, apresentamos o circuito já montado no LTSpice. Essas três últimas linhas de código
são utilizadas para verificar a distorção harmônica nos nós VA, VB e VC, que é a saída do circuito. Bom, como pode ser visto, esta é a saída VA, apresentada no slide, que tem este formato. Como pode-se ver, o filtro ele não tem tanta eficiência. Acredita-se que estas variações que estão permitindo a passagem de outras frequências ocorrem por causa do circuito passivo. O circuito passivo não possui tanta eficiência quanto gostaríamos no projeto. Já na saída VB, nós possuímos este formato de onda. Aproximando, temos uma certa regularidade maior, mas ainda assim temos bastante distorção. Isto ocorre também pela falta de eficiência do filtro. Por último, na saída do circuito em VC, nós temos este formato de onda, que possui esta característica e também possui uma certa irregularidade, devido a todas as distorções anteriormente ocorridas no circuito. Ainda neste gráfico, podemos visualizar o FFT, ou seja, análise em frequência. Além disso, também podemos visualizar a distorção harmônica. Esta é a distorção harmônica na saída VA, está em torno de 80%. Esta é na saída VB, em torno de 22%. E esta saída V6, em torno de 25%. Esta é a distorção harmônica total do circuito. As conclusões. A térmica do circuito, de acordo com o calculado e com o software, está em torno de 25,48%, o que foi considerado aceitável pela equipe. Os cálculos se aproximaram do software e os filtros passivos em geral não tiveram muita eficiência. Por isso, uma distorção maior pode ser vista na FFT, análise de frequência. Uma melhora clara é a troca desses filtros por filtros ativos, que não possuem elementos indutivos que causam distorções. No fim, temos as referências. E muito obrigado pela sua atenção. E é isso.